Olá, muito boa noite para você, 6 horas e 29 minutos. O ataque dessa quarta, dia 28 de novembro, está no ar. Os campeonatos de futebol estão acabando, mas assunto é o que não falta aqui no nosso programa. Fique comigo, me acompanhe também pelo Facebook, pelo Rede Mais HD. Não perca tudo que rola no esporte. Então vamos aos destaques do ataque de hoje. Roda! Como no programa de hoje eu vou mostrar uma reportagem para você que o Bruno Silva gosta muito de cachorro, então o Felipe entende de futebol, entende cachorro, por isso que ele está aqui. Beleza, boa Marcos? Noite. Boa noite para você, pessoal de casa. Cachorro é muito legal, eu gosto muito mesmo. Mais de futebol ou mais de cachorro que você gosta? Acho que um pouquinho mais de futebol, mas gosto bem de cachorro. Mas não menos de cachorro. Não menos de cachorro. Daqui a pouco a gente explica essa cachorrada toda aqui no Ataque. E olha que eu já te convido para 2 programas especiais, amanhã e sexta. Amanhã, na quinta, está prevista a presença de uma jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sub-20 aqui no Ataque. E na sexta eu vou falar sobre uma partida beneficente que vai rolar no Melão, em Varginha, no domingo, com a presença da boleirada toda. Tem jogador de time grande, então não perca. É o Ataque sempre bombando aqui na telinha da Rede Mais, hein? E se você quer participar comigo, é bem simples. Mande um WhatsApp para o 35 98403 3011. Pode ser um pedido de abraço, uma sugestão, uma crítica. Fique bem à vontade. 35 98403 3011. Sul-Americana, hoje tem jogo de volta da semifinal. O Flusão recebe o Atlético Paranaense no Maracanã às 9h45 da noite. O tricolor tem uma missão difícil: reverter a vantagem do Furacão, que no jogo de ida venceu por 2-0. Então o Fluminense tem que fazer 2-0 para levar a partida para os pênaltis. Mesmo assim, o zagueirão Gum se diz confiante e usa a classificação na fase anterior, diante do Nacional no Uruguai, como exemplo de superação do time. Roda! Várias matérias saíram falando de tantos jogos os nacionais já feitos em casa, de quantas vitórias eles tinham, de poucas derrotas, de nenhum gol tomado nessa competição internacional, tanto Libertadores e Sul-Americana, e se criaram um gigante. O Fluminense não tinha condição de classificar e foi lá e classificou. De cada 10, 9 apostaria que o Fluminense não classificaria. E classificamos. Só que depois que o Fluminense classificou, ninguém deu realmente o valor devido. Aí disseram, não era tão difícil classificar assim. O Nacional não era tão bom assim, era possível a classificação. E da mesma forma agora contra o Atlético Paranaense. De cada 10, se for perguntar, 9 vai dizer que o Atlético vai classificar. Mas o importante não é o que esses 9 estão dizendo, o importante é o que nós pensamos aqui dentro. Claro que se fosse para apostar hoje, e eu concordo com vocês, pelo que o Fluminense tem apresentado, pelo que o Atlético tem apresentado, pelas condições, pela forma que nós chegamos nesse jogo, é natural que esses 9 vão apostar no Atlético. Só que nós estamos aqui para fazer diferença. Nós estamos aqui para acreditar. Nós estamos aqui para fazer um jogo histórico pelo Fluminense e vamos lutar. O discurso do Gum, Filipão, eu acho que está correto, tem que acreditar, mas do meu ponto de vista o Atlético Paranaense é amplamente favorito, ainda mais pelo momento do Fluminense e pela pressão de hoje e da decisão do próximo domingo, que o Fluminense luta para não cair no Brasileiro. O Fluminense, se a gente parar para pensar, com certeza não queria chegar nesse momento na situação que está no Campeonato Brasileiro, né? Então chega pressionado no Brasileiro para evitar o rebaixamento, não marca há 7 jogos, é um jejum histórico aí do Fluminense para um time que precisa reverter um placar de 2-0, algo muito preocupante, mas conta aí com o retorno do Gum e com o retorno do goleiro Júlio César. São 2 retornos importantes aí, vamos ver, né? E o Gum
que apesar de ser zagueiro, tem muita participação nos gols do Fluminense. De cabeça, né? Bola de cabeça, aérea na bola área, aérea, já perigoso. fez 4 esse ano e deu 3 assistências. E quem vai ficar ligadinho nesse jogo é a torcida do Galo, que se caso o Atlético Paranaense vá para a final, seja campeão da Sul-Americana, fica mais tranquila a situação do Galo, que a gente fala ainda hoje no ataque. Gente, o pau quebrou em jogo da Liga dos Campeões, em quem diria, entre o AEK da Grécia e o Ajax da Holanda, disputado em Atenas. As torcidas fizeram muito feio. Roda. Mesmo com um espaço grande entre os torcedores, eles se enfrentaram nas arquibancadas. Os gregos lançaram fogos de artifício contra os holandeses. Uma explosão provocou o corre-corre. Um torcedor do AEK invadiu o campo para atirar um sinalizador, que foi devolvido pelos torcedores do Ajax. 11 pessoas tiveram ferimentos leves. O Ajax venceu por 2-0 e avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Filipão, essa é uma prova quando as coisas acontecem na Europa, aqui no Brasil também repercute, mas quando acontece aqui, eles vêm lá fora. Que papelão, hein? Papelão mesmo, coisa que a gente, pelo menos no imaginário popular, a gente acredita que não aconteça na Europa. No primeiro mundo, né? No primeiro mundo, mas infelizmente são cenas que a gente de vez em quando assiste mesmo na Champions League. A diferença é que o rigor, às vezes, contra quem comete esse tipo de coisa é maior. Essa semana mesmo tivemos condenação do atentado contra o Borussia no ano passado. O autor do atentado foi condenado a 14 anos essa semana de prisão. E aqui no Brasil, o cara é condenado a nada. Tem carta branca para continuar, para ir ao estádio, para continuar arrumando algazarra e não tem punição nenhuma, infelizmente. Esse é o Brasil. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de esporte. Vôlei, o Cruzeiro jogou na tarde de hoje contra o Trentino da Itália no Mundial Masculino de Clubes na Polônia, mas o time mineiro perdeu por 3-1 de virada. Com mais essa derrota, o Cruzeiro não tem mais chance de conquistar o tetracampeonato. Amanhã o time brasileiro pega uma equipe iraniana, que eu não vou arriscar dizer o nome, não vou tentar porque o diretor já riu de mim, uma equipe iraniana apenas para cumprir tabela. Deu ruim, hein, Cruzeiro? Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e na volta tem as notícias do Galo, do futebol do Cruzeiro e do América. E tem ainda as últimas notícias sobre as negociações dos clubes. Tem novidade no Palmeiras e possivelmente no Corinthians. Fique comigo, é Pai Bola. Às 6h40 o ataque está de volta, hein? Agora o assunto é o Campeonato Brasileiro. O América precisa vencer no domingo o Fluminense para se manter na primeira divisão. O presidente do Coelho, Marcos Salum, esteve ontem na sede da CBF e garantiu que está atento à arbitragem desta verdadeira decisão. Roda. Buscar da CBF realmente o tratamento de neutralidade, que a gente sabe que está jogando contra um time do Rio, viemos preocupado com a arbitragem, preocupado com uma série de coisas, para que a gente possa ter no domingo um jogo que ganhe o melhor. Filipão, ainda mais falando de Fluminense em relação a clubes mineiros e cariocas, acho que o América está certo de dar uma pressionada antes, né? Claro, eu também acho que está certo sim, e como você disse, o histórico de equipes mineiras contra equipes cariocas já é um pouco complicado. E tem todo esse folclore, né, em torno do Fluminense, então é melhor... O rei do tapetão, né, que a torcida fala. Melhor tomar cuidado, sim, precaução, né, não custa. E o América precisa realmente desse resultado positivo, vai ser uma partida muito difícil, fora de casa, contra uma equipe que também precisa do resultado. Né? Então é uma decisão e todo cuidado é pouco. Quando meu avô era vivo, ele falava assim pra mim, chamava de Toninho. Toninho, meu espírito me contou que vai acontecer isso. Você sabe que meu espírito tá me contando que eu acho que o América não vai cair, rapaz? Meu palpite é o mesmo, eu acho que não cai não. Vamos ver, durante essa semana a gente fala mais sobre Coelhão, porque quem também vive uma semana decisiva é o Galo. No sábado, às 7 da noite, tem o jogo contra o Botafogo. O Atlético precisa de um bom resultado para se garantir na pré-Libertadores do ano que vem, sem sustos. Como a diretoria já havia iniciado a venda de ingressos para o domingo, ela publicou uma nota de repúdio à CBF pela antecipação do jogo. A diretoria atleticana informou ainda que vai devolver o dinheiro para os torcedores que já compraram os ingressos para o domingo e não vão poder ir ao jogo no sábado.
Em campo, um contratado por empréstimo até o fim de 2018, o Maidana aguarda uma negociação com o São Paulo, que é o dono dos direitos do jogador. A intenção do Maidana é permanecer no Galo. O zagueiro garante que quer disputar a Libertadores do ano que vem com a camisa alvinegra. Roda. Todo mundo quer garantir uma foto com ele, mas vamos combinar, o cara tá com moral mesmo. O zagueiro conquistou de vez titularidade na equipe e só pensa em fechar o ano com a tão sonhada vaga na Libertadores. É focar nas coisas boas que a gente fez, né, e principalmente focar ainda mais nesse último jogo que é importantíssimo para que a gente garante essa vaga aí para a Libertadores. Mas o setor dele merece uma atenção. Nas últimas 2 partidas, o time alvinegro tomou 4 gols. Faz tempo que a gente não tinha tomado, né, tantos gols, mas é esquecer, como eu falei, esquecer esse jogo, ver os erros, né, para não cometer de novo. E o jogo contra o Botafogo pode ser o último de Maidana ao lado de Leonardo Silva. É que o contrato do experiente zagueiro de 39 anos termina agora em dezembro. Tenho muito a agradecer, todos vocês já sabem que eu tenho uma admiração, né, pelo Léo, pela história que ele tem aqui. Fico feliz de estar fechando com ele junto na zaga. Mas como será que Maidana avalia o ano dele no Atlético? Olha, eu já adianto que o cara é exigente, viu? Comparando com uma temporada que eu tive ano passado, não foi boa para mim, né, individualmente. Eu sou um cara que me cobro muito. Faltou, sim, acho que gols, né, principalmente. O futuro dele na equipe mineira? Não está nada decidido ainda, né, mas acredito que a gente vai sentar, vai conversar e o Atlético vai sair bem nessa. Maidana tem vaga no Galo para o elenco do ano que vem, ou Felipe? Olha, Marco, eu não acredito que seja um jogador fundamental, né? Mas conversando com alguns colegas que fazem a cobertura lá do Atlético, eles disseram que a tendência é que o Galo faça a opção pela permanência dele. A permanência dele está vinculada à venda do Lucas Prato ainda, de uma dívida que o São Paulo tem com o Galo, e a tendência é que ele permaneça. Eu acho que é para compor o elenco, eu não acho que ele seja um jogador fundamental, que vai ser importantíssimo para a próxima temporada, não. Acho que para compor o elenco... Está no nível do Gabriel, vamos dizer assim, ou um pouquinho abaixo? Acho que um pouquinho abaixo ainda. Eu acredito que, assim, para compor o elenco, ali como um bom reserva, ele pode permanecer, vai ser importante. Nada além disso. Tá bom, beleza, Filipão. Vamos falar do Cruzeiro? Gente, e de uma curiosidade, né? Um jogador do elenco celeste, é o Bruno Silva, ele ainda não sabe se vai ficar no clube no ano que vem, como nós já mostramos, inclusive, aqui no Ataque. E caso ele realmente esteja de mudança, além da esposa, vai ter que levar na bagagem 3 cachorrinhos, que são a alegria da casa. Roda! Esse trio aí, sapeca, viu? Sadam, Ágata e Eva são os xodozinhos de Bruno Silva, volante do Cruzeiro. O jogador e a mulher dele, Andressa, garantem que esses baixinhos aí dão trabalho, viu? Seguimos até o quartinho onde essa turma dorme e olha o que eles aprontaram. Eles quebram tudo, aí vou ter que trocar de novo, já troquei. Meu Deus! Olha o colchão, é o colchão? Daquele Isso bom. era um colchão, Era um colchão. né? E deu pra perceber que a Ágata é a mais agitada. Nem na hora da entrevista ela deu sossego. Vai ter que tirar ela. Bruno garante que quando sobra um tempinho, curte bastante os bichinhos. A gente sempre dá uma voltinha com eles quando pode aí, ficar com eles brincando, que acho que faz bem também. Eu gosto muito de cachorro, acho que é um animal que dá carinho pra você e te dá um amor puro, né? Isso, é. Então acho que mesmo. eu tô sempre, quando posso, com eles, brincando aqui. O jogador é de Nova Lima, município de Minas Gerais, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Os primeiros passos no futebol foram em um time que também leva o nome de Cruzeiro. Januário Bicalho, onde é que eu nasci, de Nova Lima. Eu comecei lá, acho que foi meus primeiros passos para começar a jogar bola. E sempre vou lá, eu sempre tô lá quando possível. No currículo, Bruno tem passagens por vários clubes, mas o cara deslanchou mesmo foi no Botafogo. É um clube que eu tenho um carinho, porque me deu a oportunidade. Então acho que, como eu falo, eu sou grato ao Botafogo por ter me dado essa oportunidade. E aqui, Bruno, eu vi que tem algumas fotinhas também com a esposa, né, Andressa? Vem cá. Romântico, Andressa? Ele se esforça. Se esforça? Ele é esforçado, é um romântico esforçado. Já cobrou muito dele? Cobro Ser mais... muito. É? Mas eu sou romântico.
Ele tenta. Quanto tempo juntos já? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Vocês se conheceram no Rio, né? Quando ele estava jogando Botafogo ainda. Foi justamente a grande atuação no Clube Carioca que chamou a atenção do Cruzeiro. Jogar no Cruzeiro, realizar um sonho meu de criança, um sonho do meu pai, do meu irmão, um monte de amigos meus que são cruzeirenses. E olha quem apareceu no finzinho da entrevista, a Ágata. Chegou de fininho, se enroscou toda no jogador para receber carinho. Ai, gente, olha. Se dentro de casa o trio não pode aprontar muito, na parte externa se esbalda. Ágata, Eva e o Sadam são os donos do pedaço e também do coração do jogador. É um amor sincero, você consegue ver, acho que eu consigo perceber isso quando eu tô com eles, a felicidade quando eles me veem. E eu também fico muito feliz quando eu vejo eles, porque é um animal que eu gosto muito, como eu já falei, e os meus 3 cachorros, para mim, são muito especiais. Sagrados, né? Felipão, carro de luxo, salário alto, mulher bonita, apartamentos de luxo, tudo do bom do melhor. Mas no futebol, uma coisa que no meu ponto de vista deve ser muito chato, o jogador não consegue fincar o pé numa cidade e ficar, né? É complicado, todo ano né? é mudando com cachorro, passarinho, periquito. É complicado, né? Não cria raiz em lugar nenhum, né? Só depois que aposenta. Isso deve ser difícil mesmo. E o Bruno Silva, muita expectativa para pouco futebol, pouco desempenho dentro do ano no Cruzeiro, né? Sim, uma contratação cara para os padrões brasileiros. 5 milhões. 5 milhões, uma contratação que foi enrolada, foi uma novela, foi a contratação mais enrolada da temporada do futebol brasileiro, talvez. E rendimento muito, muito baixo. Olha que maravilha, imagina você chegar em casa e o cachorrinho destruir seu sofá ou sua cama inteirinha. Ainda bem que ganha bem, não vai reclamar. Na tua casa pode, o cachorro pode fazer isso, Felipe? Pode não, senão se fizer isso aí, tem problema. Tem problema? Tem problema, vai ficar de castigo. Isso aí, tem que deixar de castigo para educar o animalzinho. Gente, antes de encerrar, nós vamos às últimas notícias do dia com o mercado da bola, hein? O lateral direito Mike assinou com o Palmeiras por 5 anos. O Verdão comprou o jogador que até então pertencia ao Cruzeiro. Vai fazer falta pro Cruzeiro, Felipe? Não, acredito que não. O Cruzeiro tem o Edilson para a posição, procura agora um jogador para fazer sombra pro Edilson. Não seria o Mike, eu acho que até pelo clima do Mike ali, né? Aquela confusão com o Sassá. No Corinthians, Carille deve voltar, hein? O Corinthians está atrás, já tiveram alguns contatos, né? Na segunda-feira pode ser que ele seja anunciado como treinador. Jair Ventura durou pouco. Durou pouco, e o Carille que vem com a sombra dos resultados que ele teve no Corinthians, 2 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro, né? Agora vai encarar um time bem menos qualificado do que aquele que ele tinha na outra passagem, né? Falando de Corinthians, o Loss, que havia, né, dirigido o time, também foi anunciado pelo Guarani de Campinas. E falando ainda de uma novela, nós falamos de novela agora há pouco, rapaz, se o TP não me derrubar, se não me engano é isso mesmo, se minha cabeça tá boa, Renato Gaúcho, o imbróglio todo, tem a situação, Flamengo querendo, o Grêmio querendo que ele continue, e ele pivô dessa situação, desse namoro a 3 aí. Se bem que agora eu tô achando que ele vai, viu, Felipe? Isso não é de hoje, né? No final da última temporada já teve esse namoro. Já aconteceu. Já aconteceu esse triângulo, né? Vamos dizer assim. E o Renato Gaúcho, que curiosamente está em Porto Alegre esse tempo todo morando em um hotel. Ele mora num hotel até hoje, ele se sente em casa no Rio de Janeiro. Então eu acho que para a próxima temporada ele deve assinar com o Flamengo. E tem vínculo também com o Flamengo, Renato, né? Sim, história. O Flamengo, né, que está muito pressionado para ganhar alguma coisa. O Renato Gaúcho tem esse perfil de campeão. Eu acho que as duas coisas se entrelaçariam, vamos dizer assim, nesse momento. Mas a gente sabe que no futebol, Felipe, quem manda é dinheiro. É dinheiro. Será que o Grêmio, quem vai ter mais caixa nesse momento? Complicado. Eu acho que o Flamengo tem mais capital nesse momento. Mas vamos esperar, né? Ano passado a novela era a mesma. Vamos ver se o Renato Gaúcho volta a ser carioca. Vamos ver. Abraço, Felipão, muito obrigado. Obrigado, Marco, mais uma vez. Cuide bem de seus cachorros lá e não deixe eles muito de castigo. Pode deixar. Beleza? Gente, o ataque de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser, às 6h30, logo depois do Vida Plena com o Polozzi. Agora eu mudo de câmera para dividir tela com o Luiz Fernando Rocha. Luiz, a gente conversava aqui há algum tempo atrás sobre o Mike, depois daquela briga toda, se teria clima para ficar no Cruzeiro. Tá respondido. Palmeiras levou de vez 5 anos. Vai fazer falta? Acho que não vai fazer falta nenhuma. A gente poderia estar com ele no lugar do Ezequiel no Cruzeiro, né? Que ele é melhor tecnicamente que o Ezequiel, mas o Cruzeiro tem caixa para buscar alguém aí para substituir o Edilson quando o Edilson não puder jogar.
Beleza, ótimo jornal para você e até amanhã.